se prepara, que nós vamos estourar a tampa em breve. E o possível é que nós estamos apenas a alguns dias de um novo all-time high no Bitcoin. Vou te explicar tudo isso na nossa análise de hoje. Bom, Gui na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para mostrar que esse conteúdo ele está sendo relevante. E para a gente começar, chega de papo, chega de enrolação, vamos direto aí a um dos pontos mais importantes nesse momento, que é exatamente a volatilidade. Olha só, esse gráfico aqui na sua frente, essa linha vermelha, ela representa a volatilidade semanal, ou seja, o quanto de variação a gente tem do preço do ativo dentro de uma semana. Quanto mais alto for a volatilidade, maiores movimentações a gente vai ter. Quanto menor for a volatilidade, menores movimentações nós teremos. O que isso significa? E quando nós estamos em períodos, por exemplo, com baixa volatilidade, que é o período que nós estamos hoje, isso precede altas movimentações exponenciais, tanto para baixo ou para cima também. A volatilidade não vai te falar se o mercado ele vai para cima ou se ele vai para baixo. Nós vamos aprofundar a nossa análise, nós vamos olhar para outros dados para entender se a probabilidade é para cima ou se a probabilidade é para baixo. Mas a volatilidade já nos seta de que a gente vai ter uma movimentação forte acontecendo muito em breve. E não vai demorar muitas semanas, por exemplo, para a gente ver a volatilidade esticando. Entenda que a volatilidade ela é como se fosse uma mola. E quando a gente comprime uma mola, ela fica pequena. Só que quando a gente solta essa mola comprimida, ela vai chicotear de uma maneira muito forte. Ela vai esticar de uma maneira muito forte. Isso é o que acontece com a volatilidade. Quando comprimimos ela, quando vemos a volatilidade baixa, na hora que ela for se movimentar, ela vai se movimentar de uma maneira muito agressiva. E olha só, a volatilidade ela está bem comprimida aqui. Nós estamos falando de patamares muito baixos de volatilidade, quando o Bitcoin estava ali em 43 mil dólares, quando o Bitcoin estava estagnado nos 50 mil dólares, por exemplo, ou até mesmo, bom, não vamos considerar aqui janeiro de 23, quando nós estávamos no fundo, porque a gente está com um nível de volatilidade um pouco mais alto, tá? Mas isso daqui nos indica que a gente vai ter uma chicoteada muito em breve. E aí a gente vai fazer uma análise para entender qual que é a direção que isso tudo pode tomar. Olha só, se a gente avaliar, por exemplo, o saldo dentro das corretoras e entender se nesse momento a gente está tendo um inflow ou um outflow, ou seja, se as pessoas estão enviando Bitcoin para dentro das corretoras ou se as pessoas estão tirando Bitcoin de dentro das corretoras. Esse gráfico aqui, ele nos mostra exatamente esse valor net, né? Net significa a diferença. Entrada menos saída. Se der negativo, significa que a gente está tendo mais saídas do que entrada. Olha só, nos últimos dias a gente começou a ter um volume muito alto de retirada de Bitcoins de dentro das corretoras, enquanto o preço ele não está se movimentando. Olha que lindo, qual que é a beleza da análise on-chain. A gente consegue olhar por trás do preço. Nos últimos dias, o preço do Bitcoin ele não se movimentou muito. Ao longo do final de semana, ele ficou dentro do mesmo range. E a gente vê que nesses últimos dias, muitas pessoas tiraram Bitcoin de dentro da corretora. Isso é um ótimo sinal. Isso é um sinal de que as pessoas estão pensando no longo prazo. Afinal de contas, se você tem o trabalho de transferir o seu Bitcoin de dentro das corretoras para dentro de uma wallet, ali significa que você está com uma expectativa de holdar aquele ativo, pelo menos por um período aí. Então a gente vê uma saída de Bitcoin de dentro das corretoras nos últimos dias, enquanto o preço ele não está se movimentando muito. E quando a gente olha para o saldo total ali de Bitcoins dentro das corretoras, veja que foi uma saída muito forte que nós tivemos, a gente teve uma boa movimentação de retirada de Bitcoins de dentro das corretoras ao longo do final de semana. Isso daqui é um sinal bullish que nós temos, é um sinal de dados, estamos olhando para dados e entendendo que são sinais positivos, aonde a gente começa a jogar um jogo com maior probabilidade do mercado ir para cima. Lembre-se, a gente começou essa análise olhando para a volatilidade, entendendo que a volatilidade ela vai estourar em breve. Diante a isso, nós estamos tentando entender para que lado que ela vai estourar. Depois que a gente entender para que lado que ela vai estourar, nós tomamos uma decisão de investir no ativo ou de sair daquele ativo.
Entende? O jogo de você ser um investidor maduro é exatamente você se planejar. Não é você ver uma headline e investir naquela headline. É muito diferente. É você olhar para dados, você analisar, você entender quais são os comportamentos, quais são as probabilidades e trabalhar a favor daquela probabilidade. Pode ter certeza que isso daqui é uma fórmula de você atingir a sua liberdade financeira, de você multiplicar dinheiro, por exemplo. Bom, quando a gente avalia ali o grupo de entidades mais poderosos dentro do Bitcoin, é exatamente o investidor de longo prazo, onde eles detêm a maior quantidade de Bitcoins, onde eles têm a maior pressão tanto de compra quanto de venda. Inclusive, a pressão deles é muito maior do que a própria BlackRock, que acabou de entrar no jogo. E eu posso te mostrar isso através de dados. Mas quando a gente olha aqui, o investidor de longo prazo, ele está acumulando nesse momento. Veja que a gente passou por um período de distribuição muito forte do investidor de longo prazo. Isso me preocupou muito e esse foi um dos dados que me fez tomar decisões de proteção ao longo desse período aqui. E quando esses caras param de distribuir, a gente vê que o mercado conseguiu consolidar naquela região e a gente não teve grandes quedas. Ótimo, a gente tira um pouco o risco da mesa e a gente volta num sentimento mais bullish e não num sentimento bearish, que era esse período aqui. Muito bom, o investidor de longo prazo ele tenha parado de distribuir e que ele esteja acumulando. Olha só, a distribuição que eles fizeram foi muito intensa, que é essa linha laranja aqui. Essa linha laranja, a gente está considerando a quantidade de bitcoins na mão desses investidores de longo prazo. Veja que eles vieram acumulando o ciclo inteiro, esse ciclo aqui inteiro, até a gente ter a aprovação de ETF ali. Uma fração disso daqui, 30% da inclinação dessa reta, é devido ao GBTC, mas os outros 70% não é devido ao GBTC, é devido aos investidores de longo prazo mesmo. E a gente vê que batemos um fundo ali, onde a gente começou a reverter a direção para uma direção de acumulação. Isso é algo positivo nesse momento. Olha só, nós estamos jogando um jogo de xadrez, onde o mercado ele é peças brancas e nós somos as peças pretas, ou seja, o mercado é quem se movimenta primeiro. E nós nos movimentamos conforme o mercado ele toma suas decisões. Saiba que todas as estratégias, todas as decisões que você tomar dentro do mercado financeiro é simplesmente uma resposta em cima daquelas informações que você está tendo do mercado. Se quer ver só uma pessoa amadora, é aquela pessoa que, por exemplo, ela vem aqui no YouTube e fala: nossa, ontem você estava bullish e hoje você está bearish. Por quê? Não era alta, por exemplo? Essa pessoa ela não entendeu que o mercado ele mudou de ontem para hoje e que as informações que nós temos hoje, por exemplo, é bearish. É o cenário que está acontecendo hoje? Não. Hoje nós estamos completamente bullish. O que eu quero te dizer com isso daqui? Eu quero te dizer que hoje, nesse momento, nós estamos bullish. Nós temos informações bullish para a gente continuar subindo. Nós temos informações bullish de que a volatilidade ela vai estourar para cima. Só que você tem que acompanhar o mercado todos os dias, porque amanhã a gente pode ter um investidor de longo prazo distribuindo, a gente pode ter entrada dentro das corretoras, a gente pode ter outros fatores e a volatilidade ainda estando baixa. Isso quer dizer que a gente tem que pivotear a nossa ideia de bullish para bearish. É muito importante que você acompanhe o mercado financeiro todos os dias. Olha só, eu estou aqui fazendo o trabalho para você. Eu sou um analista, onde eu passo o dia inteiro olhando para esses gráficos, analisando, tentando entender qual que é a direção do mercado. E você só precisa vir aqui, olhar e entender qual que é o meu resumo do mercado. Você não precisa passar horas analisando isso daqui. Deixa que esse papel eu faço para você. Mas você precisa se comprometer em olhar o mercado todos os dias, beleza? Isso é super importante na sua jornada como investidor. Em 20 minutos por dia, você assiste meu vídeo aqui no YouTube e deu, você já fica a par de tudo que está acontecendo. Bom, outro fator positivo que nós temos aí é o fluxo de ETFs. ETFs é algo que movimenta muito o preço? Não, mas é uma fração das movimentações que nós temos. Quem que movimenta mais o preço? Exatamente, investidor de longo prazo. Então, a gente olha para os ETFs aqui, só que a gente entende que é um grupo de entidades importante também. Eles estão sem grandes pressões de compra, né? Como nós tivemos aqui atrás, a gente está no período mais neutro.
Mas observe que tem uma linha pontilhada aqui preta. Essa linha pontilhada é o valor net, a diferença das entradas e das saídas. A gente vê que essa linha pontilhada ela está com um saldo positivo. É um grande saldo positivo? Obviamente que não, porque a gente não está tendo grandes volumes de negociação. Mas é um saldo positivo ali. Só o fato da gente não ter pressão de vendas nesse momento, entenda que os 70 mil dólares é uma zona de all-time high. Entenda que isso é uma possível zona de formação de topo cíclica, por exemplo, porque nós estamos em all-time high. Um topo cíclico, ele sempre é formado em um novo all-time high. E se a gente tem uma exaustão da ponta vendedora, se nós não temos pressão de venda nesse all-time high que nós estamos, isso é importante para que a gente vá construir um novo all-time high, para que a gente não entre, por exemplo, em um bear market. Então é importante a exaustão da ponta vendedora. Ponta vendedora do long term holder, ponta vendedora dos ETFs também que tivemos em um passado recente. Veja como a gente teve um fluxo aqui durante vários dias negativos no ETF. Como nesse momento a gente está positivo, eu estou bullish nesse momento. E também estou bullish porque a última fase do ciclo ela ainda não aconteceu, que é essa fase azul. A euforia ela ainda não aconteceu. A euforia é exatamente o movimento mais exponencial ali que nós vamos ter das criptos, é exatamente um movimento que todo mundo vai conseguir capturar altas movimentações em uma janela de espaço de tempo mais curta. Saiba que as maiores movimentações elas estão desde a capitulação até a euforia. Já vivenciamos da capitulação até a crença, mas o movimento eufórico ali ele acaba sendo o mais exponencial. Eu estou contando que isso vai acontecer em breve. Bom, quando a gente olha para o curto prazo, o Bitcoin, a gente tem uma formação de um triângulo simétrico aqui, onde o triângulo simétrico ele tem a probabilidade de romper tanto para baixo quanto para cima, mas você sabe que eu não sou o tipo de pessoa que gosta de ficar em cima do muro. Eu preciso simplesmente decidir. Eu prefiro errar na minha decisão do que ser uma pessoa indecisa. Porque saiba que se você é uma pessoa indecisa, você não consegue nem acertar e nem errar. Então, você não consegue em nenhum momento capturar uma oportunidade. Bom, quando a gente olha para esse triângulo simétrico, desde a semana passada, eu venho comentando que eu tenho expectativa desse triângulo simétrico fazer o seu rompimento para cima. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo para você, a gente tem o primeiro candle de 4 horas fora do triângulo simétrico. Eu vou considerar aqui que já foi um rompimento? Obviamente que não. Eu preciso esperar o fechamento desse candle aqui para confirmar se isso foi um rompimento ou não. Porque entenda que faltam 2 horas ainda para esse candle fechar. Faltando 2 horas, isso aqui pode fazer com que esse candle volte aqui e ele feche dentro desse triângulo simétrico e a gente não tenha um rompimento para cima. Na verdade, a gente tem um péssimo sinal se esse candle fechar aqui para dentro. Mas assim que esse candle fechar, ele fechando aqui fora, a gente já começa a ter informações que estamos rompendo para cima. E Teles opera rompimento? Não, eu não opero rompimento. Semana passada eu vim comentando com vocês que, cara, a base do triângulo aqui é o ponto que a gente faz de aporte. Eu não faço aportes, por exemplo, em rompimento. Houve uma preparação de expectativa já para esse rompimento para cima. Então, se estiver rompendo aqui, ótimo. E eu estou surfando essa movimentação. Bom, quando a gente fizer esse rompimento aqui, se ele for confirmado, eu espero que a gente venha buscar os 73 mil dólares. E a partir daqui, a brincadeira vai começar a ficar legal. 72 mil dólares, a gente vai começar a trabalhar com liquidações. E a gente tem um topo logo em seguida, que é o 73. Para mim, a gente fazendo esse rompimento, capturando 72 mil dólares, a gente vai ter movimentações artificiais e de liquidações, obviamente, elas são artificiais por conta das liquidações, e a gente vai buscar novos patamares de preço, 80 mil dólares. Olha que louco! Então a gente começou a nossa análise mostrando que a volatilidade ela está baixa. Com isso, a gente vê que o price action começa a nos indicar sinais para cima. A análise on-chain começa a nos indicar sinais para cima. Diante a isso, eu tenho uma expectativa que nós vamos ver Bitcoin em breve na casa dos 80 mil dólares. Isso quer dizer que a gente tem oportunidades diante da nossa frente. Saiba que quando essa volatilidade estourar, não vai mais dar tempo de você se preparar. Você vai ter perdido essa movimentação que vai acontecer. Você pode capturar a próxima movimentação, próximo pullback, próxima lateralização, mas essa você vai perder.
Então, quando eu falo para você que estamos em um senso de urgência para surfar a última fase do ciclo, é porque, cara, as coisas estão acontecendo diante da nossa frente. Você não vai ter o resto da sua vida para você capturar essa oportunidade desse ciclo. Nós vamos entrar na última fase desse ciclo. Então saiba estar preparado, saiba se planejar, saiba ser estratégico para que você consiga capturar essa oportunidade nos próximos dias, beleza? Com isso, a gente também está vendo que a dominância do Bitcoin ela está subindo nesse momento. Diante a isso, a gente vai ter uma expectativa de que Bitcoin é um dos ativos que mais vai performar nesse momento. Se a dominância está subindo, não tem porquê a gente correr riscos desnecessariamente. Basta que a gente fique exposto no benchmark e a gente já vai surfar uma boa movimentação, beleza? Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Amanhã, como tradição, a gente vai analisar as altcoins aqui no canal, altcoins que você me pedir aqui nos comentários. Então, se você quiser que eu analise alguma coisa menos memecoin, comenta aqui embaixo nos comentários. Por que menos memecoin? Porque, cara, eu não vou gastar 100 mil reais em plataformas por ano para ficar analisando ativos de pump and dump, beleza? Tenha mais respeito pelo seu dinheiro e passe a não investir nesse grupos de ativos. Falo isso porque eu saí do zero, cheguei aonde que eu estou hoje, sem precisar expor o meu capital nesse tipo de coisa, beleza? Espero que você faça o mesmo aí do outro lado. Bom, forte abraço, tamo junto, eu te vejo de volta aqui no canal amanhã. Valeu!